Selic a 14,75% ao ano. O que isso muda no mercado imobiliário? Quais os impactos? Fica comigo nesse vídeo que eu quero falar um pouco desta tão importante mudança que acaba de acontecer no nosso mercado. Vamos lá, beleza? Bom, pessoal, começando mais um vídeo aqui e hoje eu quero falar sobre a taxa Selic e as suas influências e desdobramentos no mercado imobiliário. Mas antes de começar o vídeo, quero chamar aqui a sua atenção para que você possa se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, para que você possa receber notificações ativando o sininho e acompanhar conteúdos iguais a esse e outros demais relacionados ao mercado, à gestão e à incorporação. Bom, pessoal, falando especificamente taxa Selic recentemente, né, no momento em que a gente grava esse vídeo a 14,75. O que isso muda? Bom, eu tenho visto algumas leituras e algumas interpretações de pessoas dizendo o seguinte: que nada vai mudar, ou que muda muito pouco, que o mercado está aquecido e vai continuar aquecido. Bom, vamos lá. Existem ponderações, existem verdades e outras questões que a gente precisa analisar com uma maior profundidade, né? E senão a gente pode fazer uma leitura errada e isso pode desdobrar em situações não coerentes nas nossas decisões do dia a dia. Bom, primeiramente é entender as segmentações do mercado imobiliário, ou seja, você não pode tratar o mercado imobiliário como um todo. Você precisa entender o mercado primário, que é o primeiro imóvel, secundário, que é de terceiros. Você precisa entender o que é o imóvel para quem compra no associativo, imóvel na planta, para quem é o primeiro imóvel, faixa 1, 2, 3 e 4, né, da Caixa Econômica Federal, né? Você precisa entender o segmento do médio e do alto padrão. E também é necessário fazer uma leitura macroeconômica relacionada a todo o desdobramento que uma taxa de juros referencial como a Selic desdobra no mercado. Não dá para você ficar enviesado apenas no mercado imobiliário e fazer uma leitura sobre como o mercado imobiliário vai interpretar aquilo. Bom, dito isso, vamos primeiro falar das segmentações e os seus impactos. Quando você fala de um faixa 1, 2, 3 e 4, ou seja, o programa Minha Casa Minha Vida, substancialmente falando para o primeiro imóvel, tem gente que fala assim, nada vai afetar, porque o recurso pelo qual é concedido o crédito para o cliente final é um recurso subsidiado, ou seja, a taxa de juros ela é baixa porque é uma taxa de juros patrocinada, digamos assim, subsidiada, né, pelo governo. Isso tem uma verdade? Claro, é sim uma taxa de juros subsidiada. Entretanto, é necessário compreender o comportamento do cliente. Não basta ter o crédito sem que você analise que por trás do crédito existe uma pessoa, existe um consumidor, existe um pagador, existe um devedor, existe um credor e enfim, né? Essa leitura é importante se fazer. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo prático de uma pessoa que vai comprar um imóvel de 300 mil reais e que ganha 5 mil reais de renda. É importante dizer que a taxa Selic ela tem referência e ela tem desdobramentos em relação ao consumo. Por quê? Gente, é simples. A pessoa que vai comprar um imóvel, ela precisa abastecer seu carro, ela precisa ir ao mercado, ela precisa se vestir, ela precisa se alimentar, ela precisa ter outros tipos de despesas. A partir do momento que a taxa de juros fica mais cara, o crédito ficando mais caro para as empresas, seja ela empresas de produção de bens, de materiais, de serviços, não importa qual é a natureza, o dinheiro ficando mais caro, naturalmente isso vai ficar e vai ser transferido para o consumidor final, com que faz com que o valor do dinheiro fique menor. Do ponto de vista em que aspecto? Do ponto de vista do custo de vida. Ou seja, se a gasolina aumenta, se o supermercado as coisas ficam mais caras, né? se alimentar-se fica mais caro, se todas as coisas, as despesas que você tem no decorrer da sua vida ficar mais caro, necessariamente vai acontecer o quê? O cliente ele vai perder o valor de renda
e a sua capacidade de consumo. Se ele perde renda e capacidade de consumo, o que vai acontecer? Ele pode ser que se endivide mais. Ou seja, e também pode acontecer uma coisa que a gente sempre analisa no mercado imobiliário, que é a intenção de compra nos próximos ciclos de vida. A gente sempre está olhando para o mercado, as empresas de mercado que fazem pesquisas com os consumidores, elas começam a olhar qual que é a intenção de compra das pessoas nos próximos 3, 6, 12, 18 meses. Ou seja, a partir do momento em que uma pessoa começa a ter mais despesa, mais custo, ela começa a refletir melhor sobre a sua decisão de comprar ou não naquele momento. Por exemplo, eu não vou nesse momento, está muito caro, ficou mais caro, eu perdi poder de renda. Naturalmente, eu vou frear um pouco, arrefecer, diminuir aquele ritmo em relação à compra do imóvel. Dizendo, vou esperar um pouco, diminuir um pouco, a taxa de juros vai diminuir, vai ficar mais barato o combustível, vai ficar mais barato os alimentos, porque isso tem reflexo. Se a gente ainda tem uma economia que depende muito do mercado externo, taxa de juros pode refletir em outras circunstâncias da economia que pode subir outros vetores da economia como um todo, como variação cambial, como essa questão macroeconômica, que não é o caso aqui, mas que tem total influência no poder de consumo e poder de decisão das pessoas. As pessoas, quando elas ficam mais preocupadas, naturalmente, as decisões também ficam alongadas. Ou seja, a taxa Selic, sim, interfere para quem está querendo comprar imóvel. Por outro lado, é importante também dizer que mesmo o crédito sendo subsidiado, as pessoas continuam a comprar. Não necessariamente que isso é uma máxima, que eu estou generalizando dizendo isso, pelo contrário. Então, existe sim um desdobramento pelo qual o consumidor é impactado no aumento da taxa Selic. Não necessariamente no crédito que é subsidiado, mas no impacto em que o custo de vida, em função do crescimento da taxa de juros, vai influenciar no poder de decisão dos consumidores. Só para vocês terem uma noção o quanto isso é importante, se você pegar institutos de pesquisas, empresas de pesquisa, faz aí uma busca na internet e você vai ver sobre isso. Várias empresas, elas mensuram a intenção de compra dos clientes, que nem eu disse há pouco, nos 3, 6, 12, 2 anos. Normalmente, essa flutuação se dá entre 35% e 45%. No começo da pandemia, por exemplo, esse percentual chegou em 20%, 25% por receio das pessoas. Ou seja, quando as pessoas sofrem algum impacto, direto ou indireto, no seu grau de confiança e poder de decisão, naturalmente isso pode afetar a questão do consumo, ou seja, a questão da decisão sobre a compra do imóvel. Agora, quando a gente fala do médio e do alto padrão, existem desdobramentos que estão mais relacionados à economia, como dito. Um exemplo, o médio padrão, você pega um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, R$1,5 milhão, dependendo da cidade, aí isso pode ser já até um alto padrão, as pessoas não estão comprando aquele imóvel para morar. Quando você tem uma pessoa que está comprando imóvel para morar, porque ela precisa sair do aluguel, porque ela precisa sair da casa cedida, porque ela vai casar, precisa sair da casa dos pais, enfim, alguma coisa dessa natureza, é uma decisão que ela é quase que uma obrigatoriedade. Quando é do médio e do alto, já não é mais uma decisão que precisa ser tomada a qualquer custo, entre aspas. Então, o tempo de decisão é mais alongado. Então, você pega no médio padrão, é um upgrade que a pessoa está fazendo. Ela já tem um imóvel no nome, quer comprar. Ela mora num de 2, quer comprar um de 3. Essa decisão não precisa ser uma decisão rápida. Então, quando há uma influência sobre o custo de dinheiro para comprar um imóvel, no caso do médio padrão, faz com que a pessoa pense um pouco mais, reflita um pouco mais. Por quê? Porque ela não tem essa necessidade primária de moradia, mas sim de aquisição e investimento. Isso ainda mais reflete no altíssimo padrão, ou no alto padrão,
tirando aquela condição, né, dos super ricos e poderosos que, independentemente de taxa de juros, vão lá, investem, compra quando quer, aí é um desejo, é um sonho, né, é uma vontade de comprar, independentemente se é a taxa de juros, né? Estamos falando aqui de uma parcela pequeníssima da sociedade. Mas mesmo no alto padrão, às vezes são investimentos, são aquisições de imóveis ali de 2, 3 milhões para cima, que nesse caso o dinheiro dessa pessoa ele flutua em diversos tipos de aplicação. Então o imóvel é mais um tipo de investimento. E se naquele momento o mercado de capitais ou ações ou qualquer outro tipo de rendimento que tenha como referência a taxa Selic e ela está remunerando melhor o investidor, por que é que ele vai tirar um dinheiro que está sendo muito bem remunerado em qualquer tipo de investimento, seja, que nem eu disse, mercado de capitais, enfim, mercado de ações, papéis do governo, enfim, uma série de infinidades de investimentos? Por que ele vai descapitalizar para comprar um imóvel se ele pode deixar aquele dinheiro rendendo e de repente comprar isso numa oportunidade melhor? Então, numa terceira circunstância, aí numa instância do alto padrão, a decisão é ainda um pouco mais alongada, porque se no faixa, vamos dizer, na econômica, o cliente ele tem que tomar uma decisão de comprar, no segundo de fazer um upgrade, né, no alto padrão não é nenhuma coisa nem outra. Aí são investimentos, é uma análise mais profunda, uma jornada de compra mais alongada e a interferência da Selic é outra. Ou seja, pessoal, a Selic interfere? Sim, interfere. É necessário entender cada uma das circunstâncias e segmentações que ela interfere relacionada ao consumidor final. Daí a importância de você, gestor, você que controla uma operação, entender o seu público, saber quem é o público, né? Quem é a pessoa que compra o seu produto e saber como agir em cada uma dessas situações, até para que você possa criar, né, as retóricas e as dinâmicas para poder vencer as devidas objeções. Se você não fizer isso corretamente, pode ser que você vai contar uma história para alguém que não vai surtir efeito. É extremamente importante entender quem é o cliente que compra para saber quais são os desejos que permeiam essa decisão para que você possa trazer a narrativa e o argumento correto. Senão você vai falar, né, vai vender areia na praia. Não vai ter efeito nenhum a sua fala, não vai ter percepção nenhuma pelo seu cliente e você vai ficar a ver navios, literalmente. Então, tem sim interferência. Basta entender como, onde e com quem. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo que a gente trouxe aqui um pouco para vocês para falar da taxa Selic. Quero agradecer aqui sempre você que tem nos acompanhado. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho para que conteúdos iguais a esse possam continuar chegando até você, compartilhando conosco também suas sugestões e suas ideias. Até o próximo vídeo!